Fala galera, bem-vindos à TBF, seu portal de dicas, informações, reparo, conteúdos e afins aí. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse purificador de água da Consul, tá? Água natural e água gelada, capacidade de água natural 300 ml referente ao filtro, né? E 800 ml de água gelada que fica armazenada aqui nesse reservatório térmico. Aqui a gente tem uma entrada e saída de água, tá? Ele tem uma isolação térmica com isopor. Aqui a gente tem uma chapa, né, do reservatório. Essa daqui, ó, é onde vai o componente que resfria a água, que passa aí refrigeração para a água. Vamos falar um pouquinho sobre como funciona e sobre o defeito, para você que é curioso, quer entender um pouco do problema que você tem aí talvez no seu purificador. Pessoal, isso daqui é a placa eletrônica do equipamento, tá? Ele vai ligado na energia 110 ou 220, vai depender da configuração que você adquirir, tá? Então essa daqui é a placa eletrônica, o que faz o sistema funcionar para gelar a água, tá? Então aqui a gente tem vários componentes eletrônicos, é passível reparo quando dá defeito, tá? A grande maioria dá defeito nesses dois componentes aqui, ó, esse e esse, que é chamado de capacitor eletrolítico, tá? Eles acabam se danificando com o tempo de uso. Eu tenho aqui em mãos, ó, eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, mas ele tá com deformidade já, tá? Eu tenho um novo ali, depois eu mostro, tá? Então foi trocado os dois desse purificador, que eles estavam com problema, ok? Então essa é a placa eletrônica. Aqui a gente tem a peça responsável pelo resfriamento da água, para deixar ela gelada, pegar ela natural e abaixar a temperatura para ficar mais agradável o consumo aí em época de calor, tá? O nome desse componente aqui chama-se pastilha Pilcher, tá? Ela esquenta de um lado e do outro ela resfria, ok? Então, para um efeito aí, se caso você queira aquecer a água, basta você inverter a posição de funcionamento, ok? Desse lado, por exemplo, ela esfria, então essa parte fria, refrigeração, ela passa aqui para essa chapa do reservatório térmico e a consequência é resfriar a água, baixar a temperatura da água, tá? Se eu ligar isso aqui errado, invertido assim, ó, eu vou esquentar a água do reservatório, ok? Então tem muita gente que acaba ligando errado quando o proprietário quer tentar fazer o reparo em casa, não tem conhecimento, né, não sabe como funciona, ele acaba colocando invertido e aí depois, pô, minha água está esquentando, não está gelando. É porque montou errado, tá? Então certo é colocar a parte que esfria no reservatório e a parte quente para o lado de fora. Aí na parte quente para o lado de fora, essa chapa ela vai aqui nesse componente que se chama dissipador de calor, ok? Vai uma pasta térmica aqui, tá? Eu estou fazendo a manutenção desse produto, então aqui agora eu vou fazer a limpeza aqui e vou fazer a limpeza aqui. Então essa pastilha ela vai presa aqui, ok? Depois ela vai fixada lá no corpo térmico e esse ventilador, essa ventoinha, ela vai acoplada aqui em cima. Para quê? Para tirar o calor do componente, né? Para ajudar a resfriar ele, porque se ele trabalhar sem refrigeração, ele também queima, tá? Ele precisa ter troca de calor, seja para aquecer ou seja para resfriar, ele precisa fazer uma troca de calor. Então o responsável por isso é esse componente aqui. A gente chama de ventoinha ou cooler, né? Muito conhecido aí como cooler, usa em computador, enfim. Esse tipo de purificador, galera, vocês vão encontrar no mercado aí purificador com esse sistema e purificador com o sistema de compressor, tá? Que é aquele famoso compressor de geladeira, enfim. Não é o caso desse daqui, ok? Então fiquem atentos aí, se vocês tiverem algum problema relacionado a não estar refrigerando a água, nós temos aí algumas falhas. Pode ser cooler danificado, não está girando, ok? Pastilha Pilcher queimada, né? O aparelho liga, mas não gela e também não esquenta. Fica-se com a água natural, a mesma que ele recebe, a mesma que ele vai sair para o copo, ok? E em último caso, não estar funcionando nada, a gente pode ter um problema aqui na placa eletrônica, tá? Que é possível reparo se o fabricante fornecer o material. Geralmente consegue, tá? Um dos defeitos comuns a esses dois componentes que eu falei para vocês aqui, são os capacitores eletrolíticos, tá? Eles se danificam aí com o tempo de uso, enfim, dá defeito, normal. E aqui a gente também tem os transistores da fonte que também costumam dar defeito no possível pico de energia elétrica, numa falha de energia ou porque ligou em 220, também é comum isso acontecer, tá bom?
Então eu vou montar agora o equipamento, vou higienizar, vou trocar a pasta térmica daqui dessa peça, vou trocar a pasta térmica dessa peça aqui também, tá? Vou fazer a montagem e vou fazer o teste para vocês aí, para vocês acompanharem, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje aí. Reparo em purificador de água da Consul quando se trata de pastilha Pilcher, tá? Quais são os possíveis problemas? E quando é compressor, aí é uma outra análise, é um outro equipamento, embora a entrega seja a mesma, entregar água gelada, mas são tecnologias diferentes, ok? Então a gente vai finalizar esse reparo, vou montar todo o produto e fazer um teste. Valeu! Tá aí, pessoal, reparo desse purificador concluído, tá? Agora vai ser entregue ao proprietário. Galera, eu quero deixar uma dica para vocês aqui, ó. A gente acaba passando muita informação na internet. Hoje a internet ela tem muita informação sobre reparo, peças, enfim. Mas nem sempre tudo que está sendo colocado é o defeito real que você vai encontrar. Tudo precisa de uma análise técnica, tá? Esse cliente ele já tinha pesquisado na internet sobre o defeito do produto dele. Ele acabou comprando a pastilha Pilcher, que também dá esse mesmo defeito, tá? Veio na caixa com a pasta térmica, tudo certinho. Mas o problema não era a pastilha. O problema estava aqui, ó, no capacitor, tá? O capacitor ele chega e estourou. A parte de cima dele já estava abrindo já, ó, ele estufou. Tá? Então o problema estava aqui, ó, nesses dois componentes. Peça barata, se gastei R$10 aqui foi muito, tá? Em dois componentes. É claro que aí tem minha mão de obra, desmontar, fazer análise. Então o cliente vai ficar com uma peça nova parada agora. Não sei quanto ele pagou, 50, 30, 80, mas não foi a solução para ele. Então assim, aqui no canal eu sempre dou orientação dos possíveis problemas. Nem sempre o problema é aquela peça. Aí entra a análise técnica. Então busque sempre por orientação, busque por profissionais que façam uma análise no seu produto, que te deem um orçamento de maneira correta, tá? Senão você acaba comprando peça aí na internet, coloca e não funciona, coloca e não funciona. E porque cada hora você vai achar uma informação, tá bom? Então o intuito do canal é que sempre dá orientação. Sempre busque por profissionais qualificados para fazer a manutenção do seu produto. Nos procure aí nas nossas redes sociais, TBF Tudo Bem Feito, se inscreva no canal, deixe aquele like, compartilhe, comente e bora pro próximo vídeo. Até mais, valeu!